Olá! Vamos começar mais uma live aqui. Hoje eu vou conversar com o professor Joe. Deixa eu colocar aqui. Vou conversar com o professor Joe. Nós vamos estar falando um pouquinho da educação física na quarentena, fazer algumas trocas de experiência. Eu conheci o professor Joe pela internet e a gente vai conversar um pouquinho da rede de cá com a rede dele, o que está dando certo lá, o que está dando certo aqui e trocar algumas experiências sobre isso. Boa noite quem está chegando, boa noite. Hoje eu vou estar trocando algumas ideias aí sobre a quarentena, a gente vai estar conversando até um pouquinho o que cada um está aprendendo com tudo isso para a educação física escolar. E hoje o convidado é o professor Joe e ele vai falar um pouquinho da experiência dele, esperando ele chegar. E aí, o pessoal que tá entrando agora, vocês são de onde? Coloca aí de onde que vocês são. Alguns até já vi pela live. Aí, chegou o professor Joe, vamos conversar? Vamos lá. E muito em breve, o professor Calói, né, professor? Vamos conversar também. A gente tem que definir o tema do nosso encontro para a gente estar conversando aqui também. Se você tiver alguma sugestão, eu posso estar colocando de acordo com aquilo que a gente já conversou, mas se você já quiser pensar um tema principal para a nossa conversa. E o professor Joe é professor de educação física escolar também. Esperando ele entrar. Do Paraná, legal. Eu acho que eu não tinha te perguntado ainda. Eu achei que você era do estado de São Paulo. Não, eu acho que eu não tinha te perguntado de onde você era. Eu fiquei tão impressionado lá com os jogos. Estou apanhando aqui, mas vamos entrar. Professor Joe, você tem que aceitar a solicitação que eu estou mandando, ou fazer a solicitação que você consegue entrar aqui. Jogo de raciocínio lógico e interpretativo. Esse aí dá. Não pode ser muito grande, não, senão fica difícil de colocar na propaganda. Mas eu acho que já foi feito, né? A gente já fez a propaganda. Boa noite! Ixi, sua internet é ruim? Não, Ou é a minha? ela tá ruim hoje. Nossa, Tá louco. nossa, tá ruim pra caramba. Será que a gente consegue conversar? Como tá sendo aí esse momento de pandemia? Bem, quer tentar ver se essa internet melhora? Porque não tá conseguindo aparecer nada. Bem, enquanto o professor Joe ele organiza ali para entrar aqui para a gente poder conversar, quem está chegando agora na sala pode ir falando um pouquinho como está a experiência agora. Eu acho que todo mundo já tem algumas coisas para contar sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Vamos ver. Então, se vocês quiserem escrever mais ou menos o que vocês estão tendo de experiência também, Aí, melhorou um pouco? ainda tá difícil. Nossa, tô mudando aqui de local, mas até que melhorou aqui pra mim, apareceu já alguma coisa. O meu só tá um girando, 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 girando. Ah, tá. Aqui o meu que já carregou.
Tô te vendo, te ouvindo bem, tá? Mas eu acho que é a minha internet mesmo que deve estar ruim. É bem possível. Você é de onde, ô Joe? Só pra. Eu sou de Aracaju, Sergipe, na verdade, mas atualmente estou morando em Bragança Paulista. Tá em Bragança Paulista. Em Então, Bragança Paulista, isso. Sou professor da rede municipal de ensino lá. Mas sou nascido e criado em Aracaju, lá no Nordeste. você veio pra cá por quê? Pro Então, trabalho. minha esposa, ela é veterinária, aí ela trabalha numa universidade da cidade, e aí ela acabou passando no concurso lá, e aí a gente acabou indo para Bragança. E assim que eu cheguei, teve concurso, aí fiz, acabei sendo aprovado, e aí estamos na luta lá em Bragança, graças a Deus. Cara, eu não tenho boas lembranças aí de Bragança. Não, Duas vezes, três vezes aí, as três vezes sério, foi muito ruim. Não tem. caramba, que pena. A, a mais memorável foi uma viagem de bike que eu estava fazendo Nossa, e chegando aí em Bragança, eu tava com uma bolha de tanto pedalar caramba, e não dava mais. mas Eu fui pedalando em pé de Bragança até Atibaia, sem caramba, sentar, sem sentar, porque não dava. nossa, Aí é chegou realmente, lá, eu falei, sem condição, não vou chegar até Rio de Janeiro, não, vamos ter caramba. bike. Aí eu entrei no ônibus, fui para São Paulo e voltei para casa. Ah, tá certo. Aí, realmente a experiência não foi tão legal, não. Né? Mudando aqui pra ver se pega. Aqui eu tô te ouvindo bem, tá tranquilo aqui, tá? Agora eu não sei se você tá ouvindo e vendo tranquilo. O pessoal tá vendo alguma coisa? Como que é? Como que tá a Dá imagem o aí? retorno aí. Para mim, eu não tô eu vejo a sua imagem com um negócio, uma bolinha ali rodando, Certo. só isso. Eu não Aham. tô vendo mais que isso. Tá, aqui eu tô te vendo normal e ouvindo normal também, tá? Assim, tá tranquilo aqui pra mim. Agora eu não sei se a minha conexão, tô tentando mudar de local aqui, porque o filhinho de 3 meses tá na sala lá, daqui a pouco ele acorda lá e começa a chorar. É. Aí tem que ver qual que é o melhor lugar para a internet, né? É, verdade. Como que tá a experiência com relação a essa quarentena aí? Vocês estão trabalhando mais com o quê? Com o pessoal? Então, na verdade, a gente parou totalmente aqui, né? A escola municipal. Então, a gente está preparando alguns materiais em PDF, e aí eu resolvi fazer alguns vídeos, né? Foi aí que eu fiz o canal e acabei postando para os alunos, para os amigos mesmo, familiares, para poder estar ajudando nessa quarentena, né? Mas na escola mesmo a gente está parado. Como a gente trabalha muito com a educação infantil, né? Então fica um pouco complicado isso, né? De aula online, alguma coisa. Então, aí eu estou postando para os alunos do Fundamental na página do YouTube mesmo, para a gente poder estar levando um pouco, né, de alegria e suavidade nessa época aí de quarentena, né? Mas tá complicado, né? E aí resolvi fazer os vídeos mais para estar pensando na família no modo geral, né? Falar da importância do brincar em casa, então tentar ver se tem algum lado bom dessa quarentena, às vezes é a questão familiar, né? De estar em casa com a família, com os filhos. Ah, isso. Então tem uma oportunidade de brincar juntos, né? Então acho que o caminho é esse. Eu acho que a gente tem que pensar mais por esse caminho aí, né? Sim, sim. É bem interessante. Essa parte eu acho que é uma parte muito boa, principalmente para quem gosta de brincar com as crianças, né? Nem todo mundo tem a paciência de brincar com as É crianças, verdade, estar junto com os filhos, de fazer as atividades. Então, por isso que a gente tem que pegar um pouco leve também com a molecada nesse momento, é verdade. porque algumas famílias não vai ter essa paciência de fazer as atividades. Então é bem complicado. Aqui em casa teve meu filho, ele tá bem resistente para fazer as atividades da escola. Ele quer fazer as brincadeiras comigo, mas as atividades da escola tá difícil. Imagina, complicado demais, né? Complicado
pra gente, imagine pra criança que tinha uma rotinazinha de ir na escola, ver a mídia, e de repente, do nada, né, ser cortado de um dia pra noite, né? Tudo isso. Então, como você falou mesmo, Jana, a paciência mesmo, tem que ter esse jogo de cintura, né? Para lidar com isso. E querendo, as atividades da escola online é complicado, né? Tem uns que acabam se adaptando melhor, outros não. Então tem que ter esse jogo de cintura mesmo, né? E como que tá essa vida de youtuber agora? Você tá fazendo? Então, cara, tá uma surpresa para mim, na verdade, né? Oi? É verdade. Foi uma surpresa para mim, na verdade, né? Então, quando eu comecei a mandar para os amigos e familiares materiais em PDF que eu tenho aqui, e aí o pessoal falou, ô John, manda porque a gente tá precisando, cara. Ficar com a criançada o dia todo em casa tá difícil. Já tô sem criatividade, né? E aí um dia minha esposa falou, ô John, tenta montar um canal e manda umas brincadeiras, vai trabalhando assim. Eu falei, cara, não é uma boa, vamos tentar. Eu tinha um canal já, mas, enfim, tinha 2 vídeos, eu acho, que eu coloquei ano passado, só por colocar mesmo para ver como era, de curiosidade, e aí eu comecei a postar e o resultado foi interessante. Acabei gostando de estar fazendo, né? E até um passatempo para mim também, né? Como diz a história, eu tenho que matar o tempo para ele não me matar, né? E aí o retorno foi positivo, tanto dos alunos, como da família, como dos amigos professores também, né? Agradecendo as dicas, tudo. Então eu falei, cara, eu acho que é um caminho legal da gente estar se comunicando nessa fase aí, né? Então a gente tinha 2 opções, não ficar em casa meio sem fazer nada, né? Ou produzindo, trabalhando, que é a melhor coisa que tem, principalmente na nossa área, né? Então eu resolvi fazer e tá dando certo. Estamos colocando aí 2 vídeos por semana e aprendendo ainda, né? Essa nova área aí, tá bem recente, então comecei com 14 inscritos, hoje a gente já tá na casa dos 200, em 2 meses aí, devagarzinho estamos chegando lá. Mais rápido que eu, cara. Eu demorei bem mais para conseguir os 200 primeiros. Talvez a quarentena ajudou nisso. O pessoal em casa. Quando a gente começa, tem sempre algumas coisas que são mais difíceis que outras, né? É verdade. O que você teve mais dificuldade para começar a fazer os vídeos, assim? O que você acha que foi o maior empecilho na hora de fazer os vídeos para molecada? Eu senti a intimidade com câmera, né? Isso é a primeira coisa, o primeiro choque, né? O que é que eu vou falar, como é que eu vou falar. Oi? Eu uso o celular? Uso o celular. Estou usando o celular. Então foi a primeira dificuldade foi essa que eu tive mais. Caramba, o que é que eu vou falar, o jeito de falar. Pegar o jeito mesmo, né? Um pouco da linguagem, como é que eu vou fazer. E a outra, no final mesmo, que deu trabalho que eu achei foi a edição, né? De editar, tudo. Aí eu comecei a entender um pouco, aí peguei umas dicas de programas, aí deu certo. Agora, se você for lá no canal ver os primeiros vídeos, chega a dar vergonha de ver, né? Aí os outros agora já estão melhorando, né? Temos que melhorar ainda um pouquinho, mas a produção tá um pouquinho melhor. Dá para sentar e assistir agora. Os meus primeiros vídeos para você ver. Os meus primeiros vídeos, eu tive uns problemas de áudio. Eu não sabia que estava gravando só um lado, não era os dois, direita e esquerda. Só. E eu não percebi. Aí ele sai baixo, eu entender por que estava baixo. Hoje eu já sei, eu entendo como que é, o que está acontecendo, mas na época, e eu ainda tentei pegar uns programas bem difíceis de mexer, não peguei os mais fáceis, não. Você está usando qual para editar? Eu tô com Movave. Movave? É no celular mesmo? Isso. Não, só tem no computador. Esse daí só tem no computador mesmo. Não tem no celular. Tentei fazer com o celular aqui, só que eu achei meio complicado para mim. Eu não tenho muita habilidade no celular. Eu falei, cara, vou tentar ver no PC mesmo e acabou dando certo. Tô gostando, acabou me salvando assim. Tô aprendendo ainda, né? Tem muitas coisas que eu ainda não sei. O programa eu tô usando há pouco tempo, mas assim, já me salvou bastante. Já dá para ver uma qualidade um pouquinho melhor nos vídeos e a tendência é a gente estar aprimorando, né? Quanto mais a gente vai fazendo, vai aprimorando, vai pegando o jeito, na verdade. Mas,
a galera aí que tá nos ouvindo aí, nos vendo, essa questão de ser YouTube, rapaz, gravar vídeo dá um trabalho, cara. Nossa, não tem noção. A gente pega lá pra fazer um vídeo de 3 minutos, 4 minutos, nossa, mas dá trabalho. Mas é legal, é gratificante, assim, tá sendo bem gostoso fazer, né? Fora o trabalho que o computador dá quando ele resolve. Por exemplo, Nossa! o meu, para fazer o vídeo, eu termino o vídeo, então tá demorando bastante para fazer. O que eu estou fazendo agora, eu montei um desafio para tentar ajudar os professores nesse momento que tem muita gente que está sedentária, né? Então eu pensei, cara, como Verdade. eu posso usar o meu conhecimento para ajudar a galera, né? Que é uma coisa que eu não estava vendo tanta gente fazendo, eu falei assim, eu vou fazer isso. E aí eu montei um desafio de 21 dias, e são aulas de 15 minutos, 20 minutos às vezes, porque tem muita explicação, algumas delas, né? Aham. E aí, cara, tá demorando 4 horas para ficar pronto depois que eu Nossa! editei. Então eu deixo à Caramba! noite e fica à noite renderizando, né? E no meu Aham. computador, mas o que eu faço? Vou comprar um Que agora vai não dá, fazer? né? É verdade. Não, teve um aqui que, cara, eu não sei o que é que eu fiz. Sinceramente, eu não sei o que é que eu fiz. Como eu falei, ainda não tenho muita habilidade nisso. Demorou umas 10 horas, cara, pra poder subir o vídeo na plataforma, né? Eu falei, caramba, tem alguma coisa errada, mas eu não vou tirar, não, deixa aí. Deixa eu ver o que. Aí eu fui contar, cara, deu 10 horas. Deve ser o computador também, enfim, mas agora tá melhor, agora tá fluindo legal. Mas isso é internet, viu? Quando Internet demora muito, também, verdade. Uhum. Aí eu vou ter que pegar uma internet melhor, porque essa daqui também não tá dando conta, não. tô percebendo isso, inclusive. Eu tô logo no começo, quando eu comecei a fazer os vídeos para o canal, ele demorava mais ou menos uns vídeos curtinhos, demorava 4, 5 horas para entrar no canal para conseguir jogar para lá e aí nossa, eu falei assim, não, eu preciso de uma internet melhor, porque eu não aguento. Melhor. É muito tempo para baixar, Muito tempo. para carregar um vídeo no canal. Mas, É assim, uma das verdade. coisas que para mim foi muito difícil é falar com a câmera. Foi muito difícil eu começar, porque eu tenho muita Difícil. facilidade de falar com as pessoas. Igual eu tô aqui falando com você. Falar live sozinha é muito mais difícil do que falar live com alguém. E isso, quando a gente está filmando, não tem essa opção, né? Pelo É menos aqui em verdade. casa não tem isso. É verdade. Não é verdade, tem toda a razão, né? E é meio esquisito no começo, né? Você, caramba, eu tô falando pra quem, né? Caramba, não tem nem. Aí daqui a pouco você dá uma erradinha e fala, caramba, e agora? Não tem um retorno, não tem nada. Será que ficou bom? Será que não ficou? Tal, então é complicado mesmo, né? Mas aí a parte boa é quando a gente vai pra brincadeira, né? Aí a parte é legal, aí é bacana, Agora, né? Não vejo a hora. outra coisa que Pode para falar. mim que é horrível na hora de editar, porque aí você começa. Primeiro, eu pelo menos eu demorei para me acostumar com a minha voz e com a minha imagem. Então eu demorei um pouco É verdade. para falar assim, nossa, eu estranhava muito. Hoje eu já não estranho muito, mas naquela época eu estranhava muito. E aí na hora de editar você começa a pegar os tiques, o jeito de falar, a cabeça que fica meio de lado. Porque Isso. as pessoas que estão assistindo não percebem, mas na hora de editar, como tem os frames, são muito pequenininhos, Uhum. nossa, você fica assim, meu Deus do céu, isso aqui é muito esquisito. Aí você começa. É verdade. E eu faço vídeo, às vezes, das outras pessoas. Ah, Por exemplo, esses vídeos aqui eu edito depois. E aí começo a perceber também essas coisas em todo mundo. Esse do Instagram nem tanto, porque o vídeo do Instagram ele tem um delay, eu não sei exatamente como funciona, mas depois que ele baixa, o som ele não casa com a fala direitinho. Então, ah, eu entendi. Nossa, não sabia disso não, tá vendo? Mais um aprendizado de hoje. Muito bom saber das coisas aí, né? não, E você trabalha com a educação física escolar também? como? Trabalha na educação física escolar também? Sim, eu sou professora, eu comecei como professora do estado, aqui do estado de São Ah, Paulo, legal.
e depois, em 2013, comecei na prefeitura. Nesse momento, eu estou afastada como coordenadora, mas Entendi. eu sou aquela pessoa assim que está fora da sala, sabe? Me sentindo mal porque eu preciso voltar para a sala. Eu tô Aham, assim atualmente. E agora que esse negócio que nem tem essa opção de voltar para a sala, porque não tem mais ninguém na sala, tá até pior. é Tem que... verdade. E aí você fica ali, eu vejo todo mundo indo para falar com as crianças e muitas vezes eu tenho vontade de fazer isso. Foi até o que me motivou a fazer esse desafio 21 dias, de estar direcionado para uma pessoa que vai fazer minha aula, entendeu? Porque Ah, muitas aulas que eu estava fazendo era para ajudar os professores. E como os certo. coordenadores estão fazendo as suas próprias aulas, eu falei assim, cara, eu preciso fazer outra coisa. Que fala com alguém que vai fazer minha aula e não com alguém que vai copiar o que eu estou fazendo, ou vai pegar e levar isso para as crianças. Porque o meu canal ele não é direcionado para criança. A criança. Ele é voltado, eu estou sempre falando com o professor. E, Entendi. e muitos dos vídeos que eu levo são das nossas formações. Então eu Ah, faço legal. o vídeo da nossa formação, transformo ela em um vídeo para depois colocá-la no canal para, por exemplo, alguém chega e fala assim, que a gente fez naquela formação? Vai lá que está lá no canal. Pode ir que está tudo lá registrado, entendeu? Ah, legal. Ótima ferramenta de trabalho, né? Sim, Fica lá armazenado, guardado e uma biblioteca, né? Virtual, vamos dizer assim. sim. Muito show. Bacana. Muito legal mesmo. Ainda dá para melhorar. Se, por exemplo, uma coisa que eu tô sempre insistindo com o pessoal para participar mesmo, para trazer mais gente para o canal da Educação Física, para a gente poder compartilhar cada vez mais coisas. Só que o pessoal tem muita timidez, né? É, É muito difícil de convencer, mesmo agora na pandemia, o pessoal está fazendo vídeo e você chama, por exemplo, para fazer junto, o pessoal já fica assim. uhum. Uma coisa é fazer para as crianças, outra coisa é fazer para adulto, né? O pessoal É fica. verdade. É verdade. E uma coisa importante, né, para nossa área, acho que para todas as áreas, né? Mas para nossa área de educação física, então, é esse contato, né? Essa troca de experiência, né? Essa troca de figurinhas, como a gente costuma falar, porque às vezes, lógico, são escolas diferentes, realidades diferentes, mas uma atividade que você postou, que eu postei, a gente pode dar uma cara nova, né? Repaginar ela e dar uma atividade legal e acaba se adaptando bem. Então, acho que é bacana essa troca de experiência entre os professores de educação física, né? Acho que a gente deveria fazer isso mais vezes, né? E com certeza o canal da educação física aí é uma grande oportunidade da gente estar fazendo isso, né? E uma coisa também que eu aprendi depois com o tempo. Eu comecei a fazer esses vídeos para compartilhar com os professores aqui da onde eu moro, né? Ribeirão Preto. E depois, com o tempo, eu comecei a perceber que as pessoas que mais acompanham nem são daqui de Ribeirão Preto. Tem gente do Brasil inteiro. E é muito esquisito. Se você continuar fazendo aí, é muito esquisito depois de um tempo, você vai em algum lugar, por exemplo. Já aconteceu comigo de ir em informações. Eu fui uma vez num negócio de dança circular e que eu estava fazendo propaganda, porque eu queria muito participar e eu comecei a falar, gente, vamos, 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 e foi. Teve gente que foi Legal. lá. E é muito esquisito quando alguém chega e fala assim, eu sei que é você do canal da Educação Física. Cara, eu fiquei muda. Eu não sabia o que falar. Sabe quando você não está preparada para isso? Uhum, É muito esquisito, porque você chega assim. Eu tenho muita facilidade de falar com criança, sempre tive com criança. E sim, com o adulto, eu uso essa ferramenta que distancia a gente um pouco, né? é E quando verdade, fica cara a cara, é muito diferente. É é muito diferente. verdade, Mas, é assim, verdade. é legal. Você começa a aprender também a lidar com essas coisas. Mas ainda não tive É, tantas oportunidades, ainda não. não, interessante que está acontecendo já. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, né, de educação física, e assim, de repente, um dia o pessoal começa a mandar mensagem no particular falando, cara,
usei aquela brincadeira do seu vídeo numa brincadeira na cidade, na escola lá, ficou legal, cara. Uau, brigadão aí pela dica, tudo. Então a gente acaba ficando satisfeito, né, de estar podendo ajudar de alguma forma, né? Então a primeira mensagem que eu recebi foi de alguém do Rio de Janeiro. Eu falei, cara, quem é? Aí ele, cara, eu não conheço. Aí daqui a pouco, o professor João, brigadão, cara, ó, continua fazendo, dá uma motivação a mais pra gente, né? De estar fazendo, de saber que tem pessoas que estão sendo, a gente está ajudando de alguma forma, né? Eles, então, esse retorno é legal também, mas é meio engraçado de você ver um número diferente lá no telefone e falar, caramba, quem é? Agradecendo o vídeo que você fez, então a gente não tem noção, né? De quem tá vendo, aonde vai chegar o vídeo, então é bem legal mesmo, de essa troca, assim, né? É bem diferente. Eu acho que quando a gente começa a se inserir nesse mundo digital, a gente aprende muita coisa e uma das coisas que a gente aprende são os limites, sabe? Que não existe esse limite geográfico. Isso É é verdade, que a internet, o limite da internet não é geografia, ela é idioma. Então, quem fala português pode te entender. Eu é já, verdade. uma vez, eu não sei, foi no Facebook, uma moça fez um comentário lá, eu achei legal, eu entrei lá no perfil da pessoa, era de Portugal. Aí Caramba, teve um cara que falou assim, eu quero entrar na live com você, mandou um monte de coisa. Só que o cara falava só italiano, como você quer entrar junto comigo na live se você não sabe nem falar? Aí eu falei, mas você fala português? Não. Aí ele escrevia, né, em italiano, eu uhum. jogava para traduzir, eu falei assim, moço, não tem jeito mesmo. Não dá, né? Tem uma barreira aí Não, de idiomas que tem uma barreira, é verdade. É verdade. E o legal, né, pegando essa questão da questão do idioma, né? E o bom é que o brincar é universal, né? Então isso que é bacana, né? Então a gente pode se comunicar, às vezes no vídeo em si, falando as explicações, não dá para entender, mas quando chega na parte da brincadeira lá, acaba dando tudo certo, né? A gente acaba se comunicando através da brincadeira, isso que é fantástico e eu sou apaixonado pela brincadeira e por jogos por conta disso, né? Isso e muitas mais coisas que é interessante. Então, aproveitar a quarentena aí que tem para falar e vamos falar de brincadeira, vamos falar da importância da brincadeira para as famílias, para nós professores mesmo, né? Porque até estava falando recentemente que no começo, lá em 2008, quando eu me formei lá em Aracaju, eu tinha a maior vergonha e a maior preocupação das pessoas, as coordenadoras, né? Você que é coordenadora aí, e diretoras, ouvirem falar que eu estava brincando na minha aula de educação física, né? Como se fosse uma coisa, caramba, tem que ser aula, né? Vou ministrar aula e não brincar, não sei o quê. E hoje, com a experiência que o tempo foi dando aí, com os estudos que a gente vai fazendo sobre o brincar, eu quero que todo mundo pense mesmo e ache mesmo e tenha certeza que eu estou brincando com meus alunos, porque brincar é ciência, brincar é muito bom mesmo, né, para o desenvolvimento infantil, e isso que é o mais importante, né? Então veja eu que já coisa interessante, né? eu já tinha totalmente, eu já pensava totalmente diferente. Quando Ó, eu tá vendo? comecei trabalhando com recreação. E aí, Ah, legal. na recreação, eu falava assim, cara, eu brinco o dia inteiro, ainda me pagam Então, para brincar. É bom demais. Aí eu fui muito para a bom. escola e falei assim, a mesma coisa. Eu brinco o dia Legal. inteiro, ainda me pagam para brincar. É muito bom. Show. Nossa, Deixa eu muito bom. só ler aqui, ó. A Gisele falou que eu, Tá. como estudante, as lives ajudam muito. Você Ó, que pode falar legal. para a Gisele que quem participa também das lives, eu, por exemplo, cada dia com quem eu estou conversando, eu aprendo muitas coisas Nossa. também. E cada live que tem, cada pessoa que conversa, cada pessoa que faz um comentário, é uma forma de enriquecer ainda mais o nosso diálogo, né? E aprender Não, com bastante certeza. coisa. Eu, Exatamente, com certeza. eu já conversei aqui, já, com uma moça daqui de perto de Ribeirão, que é de Franca. Eu conversei com uma que fica perto de Porto Alegre. E é uma realidade Ó, bem diferente lá. nossa, total. Não, então, assim, são coisas muito legais. Por causa dessas barreiras que elas não existem, ela começou a explicar como é que funciona, por exemplo, a escola de Porto Alegre, naquela região. Então, assim,
É muito legal esse diálogo com pessoas de outras cidades, de outras redes, para saber como que eles estão lidando com isso. E eu acho assim, é legal porque eu acredito que nós vamos manter um pouco disso depois. Olha lá, a Ah, Gisele sim. está falando que é de Ó, BH, por exemplo. BH, ô, show de bola. Tem a Não, muito Mary bom. mesmo, ó, a Mary que está aqui, ela é do Rio de Janeiro, não é, Mary? Se eu não me engano, ela é do Rio de Janeiro. Ela já conversou comigo aqui também. Só que ainda não. Agora o Instagram ele grava depois os vídeos, né? Ele vai para o IGTV. Antes ele não fazia isso, ele sumia, desaparecia depois de. Ah, E agora que tá dando para ficar as lives, né? Porque antes não estava ficando. Mas cheguei a conversar com várias pessoas, que foi muito legal. Assim, o aprendizado é muito grande. nossa, muito, muito, As pessoas vão muito. falando. E por isso eu falei assim, cara, eu tenho que fazer esse negócio. Às vezes, do mesmo jeito que é muito difícil fazer vídeo, você tem uma obrigação de fazer a live, às vezes também ela é bem difícil você manter. Mas quando Entendi. você mantém, o aprendizado vale a pena, viu? Ah, imagino, imagino. E dá, aproveitar aí o gancho e dar os parabéns, né? Dar os parabéns aí pelo canal, porque é muito, muito legal. Eu tenho acompanhado também, né? As lives quando dá. Eu tô com um nenenzinho de 3 meses aqui, então às vezes o horário não permite. Tô ajudando a mamãe aqui a colocar para dormir, a fazer as coisinhas aí. Mas quando dá, sempre estou observando e realmente é muito bom o aprendizado, né? Então, um comentário, uma dica, né? Uma história de experiência mesmo que aconteceu, né? Uma história real mesmo, assim. Então, acaba nos ajudando a tirar ideias, a pensar nas nossas aulas, a pensar no nosso dia a dia mesmo, enquanto profissional. Então, é bem, bem legal mesmo. Então, parabéns aí pela iniciativa e continua. Continua firme aí, tá? Ah, já fazem 2 anos. Vamos ver. Show de bola. Deixa eu ver o que a Gisele está falando aqui. Professora, se vocês falaram, não ouvi, mas queria saber se vocês estão ministrando aulas online. Se sim, como tem sido? Ô, Gisele, vou falar primeiro por mim, depois o João vai falar. Mas aqui, eu, particularmente, eu não estou trabalhando na escola. Eu trabalho como coordenação na parte de educação física, então eu auxilio os professores. Eu não estou diretamente na escola. E eu sinto bastante falta, mas eu não tô. Eu estou fazendo o apoio. Então, assim, fazendo alguns materiais. Quando o professor precisa de alguma coisa, eu tento ajudar, mas eu não estou diretamente com a criança, eu estou diretamente com o professor. Fala. E vou falar aqui. O Gisele, então, aqui em Bragança, né, eu sou de Bragança, trabalho na rede municipal, a gente não está trabalhando com as crianças, né? O que a gente tem feito é, assim, o coordenador tem feito materiais, a gente tem ajudado em algumas coisas, eles têm feito livrinhos, assim, e deixando à disposição em uma plataforma no site da prefeitura para eles pegarem, mas a gente não está dando aula realmente. Então, o que eu fiz particularmente foi montar um canal, né, o meu canal particular, e estou fazendo essas brincadeiras e tentando passar um pouco da educação física para os alunos, os amigos, enfim, para todo mundo que queiram assistir, mas dando aula com a criançada online não, tá? Tá, a Gisele está perguntando aqui se os professores estão ministrando. Os professores de Ribeirão Preto, eles estão ministrando, sim, aulas diretamente para as crianças. E aí eles estão usando vários recursos. Alguns estão usando o WhatsApp, dependendo da idade. Outros estão usando o Facebook. Outros estão usando o YouTube para chegar mais próximo. E tem também o material impresso que algumas escolas estavam tentando imprimir aí para mandar para eles. E na nossa rede vai chegar semana que vem o material, se eu não me engano, do estado e do município também impresso. Quer dizer, do Legal. município é impresso, do estado eu não sei exatamente como que é, mas vai chegar alguma coisa que eu não estou por dentro de todas essas coisas que estão chegando, não. Então a gente está tentando por todas essas coisas. Mas eu acho que o importante nesse momento, com relação à quarentena, é tentar manter algum vínculo com as crianças.
É Porque todas verdade. as pessoas que eu tenho conversado, a expectativa é que volte para setembro. Algumas pessoas têm falado isso. Talvez volte antes, sendo otimista, mas assim, a gente não sabe quando, mas algumas pessoas já estão começando a falar de setembro. Agora, até setembro, o nosso objetivo principal é tentar manter algum vínculo com as crianças para que elas queiram voltar para a escola, senão vai ter uma invasão muito grande, né? Verdade. Nossa, perfeito. É, esse contato a gente tem que ter essas estratégias e pensar realmente como é que nós vamos fazer isso. E usar a nossa influência, né? Porque, querendo ou não querendo, nós somos os professores muito bem esperados e aguardados, né, na escola. Então, a gente usar essa influência, esse poder de influenciar por lado positivo mesmo, incentivar e dar um apoio e falar, ó, tá chegando, vai demorar um pouquinho, tenha paciência, vamos lá, né? Eu acho que é de extrema importância mesmo. A gente tá tendo esse vínculo com eles, né? Até mesmo porque muitas das crianças, eu não sei assim, não são. Algumas crianças estão tendo que lidar com alguns pais que não têm paciência. Pode ser que algumas dessas crianças elas estejam aí com alguém da família doente e É tendo que verdade. lidar com isso. Eu acredito que, por exemplo, o grupo que a gente trabalha, muitas delas são crianças que não têm, por exemplo, às vezes o que comer. Então, às vezes, são situações de muita carência, né? Que eu acho que é o que mais foi escancarado nesse momento agora é a desigualdade social. Como o nosso país ele é desigual e sempre tentou mascarar, só que hoje não tem mais como mascarar, todo mundo vê, é É óbvio, verdade. tá ali para todo mundo ver. Algumas crianças têm acesso à internet, tem comida, tem lugar para morar, tem às vezes até uma babá para cuidar, para ensinar, um professor particular, enquanto outras estão em casa sem acesso a nada, o máximo às vezes a televisão. É verdade. Nossa, é verdade, essa questão de desigualdade, tava assistindo uma reportagem esses dias e fiquei impressionado. Tem gente que não tem certidão de nascimento, né? Eu falei, cara, como assim? Pessoas já adultas que não são registradas, aí não pode pegar um benefício, enfim, alguma coisa. A reportagem estava falando mais exatamente disso, sobre os benefícios que aí o governo federal estão dando, não estão liberando, e essas pessoas não conseguem ter acesso por conta que não são registradas. Eu falei, cara, mas como assim? Não tem nenhum documento, né? Coisas que, sinceramente, para mim era surreal, sabe assim? Que eu nunca imaginei uma pessoa, sei lá, com 30 anos que não tem um registro, uma certidão de nascimento, né? Eu falei, caramba, olha o nosso país como é que tá, né? É bem, essa fase aí tá bem difícil e pra gente pensar mesmo, né? E com certeza a gente tem que mudar várias coisas, né? Vários estilos, o nosso estilo de vida, a nossa forma de pensar, porque realmente, pelo menos, essa quarentena está servindo, pelo menos no meu caso, está servindo para isso, para pensar sobre vários assuntos que antigamente eu não pensava muito, né, sobre isso. É. Só a Gisele está falando aqui que o professor de educação física é um dos mais amados na escola. Imagino a falta que as crianças sentem. Não só do professor, mas do movimento, Do das movimento. brincadeiras. Exatamente. Eu tenho visto, por exemplo, no meu canal, às vezes eu tenho 2 vídeos falando de queimada. Esses dias entrou eu acredito que era criança, alguma coisa do estilo, viu um vídeo da queimada e falou assim: Nossa, que saudade de jogar queimada na escola. Então, assim, eles estão com muita saudade de estar juntos, Verdade. de brincar, de jogar. É uma coisa muito grande. É O verdade. Ednei aqui, o Ednei está falando, sim, a palavra é escancarada, escancarada mesmo, pois muitas das dificuldades, as dificuldades provenientes dessa desigualdade que vão se acentuar. Essa desigualdade, eu acredito sim, que vai se acentuar. Inclusive, ontem eu conversei com o Cristiano aqui, e ele estava até falando da questão de que a metade das riquezas do Brasil ela fica na mão de 5 pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, é uma Nossa. desigualdade muito grande, né? Nossa. Sem. Não dá nem para imaginar, né? Isso.
Não. É muito profundo, né? Muito sério isso e às vezes a gente passa batido, né? Passa batido e não pensa, não debate, não troca uma opinião e não se mobiliza realmente para fazer alguma coisa em relação a tudo isso. Fazer pequenas coisas, né? Fazer seja um vídeo, né? Para tentar levar um pouco de alegria. Fazer, sei lá, pagar alguma coisa para alguém, enfim, alguma coisa tão simples que a gente pode fazer, dar o primeiro passo, né? A gente muitas vezes só fica esperando do outro, né? Fica esperando só do poder público muitas vezes e a gente pode fazer coisas, mesmo que seja pouca, né? Mesmo que seja mínimo aos nossos olhos, mas aquela pessoa que está precisando, com certeza vai fazer uma diferença muito grande na vida dela, né? Sim, eu tô recentemente agora estou estudando um pouquinho sobre a cultura da paz. Não sei se você conhece. Não, E uma das coisas que ele fala é desconstruir essa questão da paz como tranquilidade. Porque a paz ela é alcançada através da não violência. E a violência ela pode vir verbal, ela pode vir uma coisa direta, física, verbal, ou ela pode vir também pela própria estrutura que nós construímos como sociedade, que seria aquela a violência indireta, que é essa desigualdade social, que é uma coisa que está na nossa sociedade e a gente tem que quebrar um pouco desses muros para tentar. Eu acredito que tem que quebrar todos esses muros da desigualdade, porque isso é uma violência. É uma violência que está ali. total. Ela está ali mascarada que o pessoal fala, é o mérito. Não é mérito. A pessoa que está ali naquela situação não é questão de mérito. Ela nasceu ali, ela não teve oportunidade nenhuma. Que mérito é esse? Enquanto algumas pessoas nascem numa família que tem de tudo, e eu já ouvi, por exemplo, gente que tinha tudo e falava assim, não vou trabalhar. E podia, porque ele tinha dinheiro, não precisa. Agora o outro, vai lá morar ali, se você falar que você vai morar na favela e falar que não vai trabalhar, alguma outra coisa você vai ter que fazer para conseguir dinheiro, não vai vir assim do nada, né? É verdade. Não, perfeito. Bem interessante. É um livro? Isso daí? Oi? É Cultura da Paz? Não. Cultura da paz. É um livro? É uma pedagogia, né? Que eles Pedagogia, tá. pedagogia da cooperação. Inclusive, segunda-feira vai vir um professor que é especialista nisso. E ele vai Nossa, estar show. conversando aqui sobre a pedagogia da cooperação, que traz essa cultura da paz. Muito bom. Mas eu estou estudando isso porque aqui em Ribeirão Preto a gente faz a formação continuada dos professores online. E uma das coisas que a gente vai colocar para o módulo de junho é a cultura da paz. Então a gente vai começar a trabalhar esse conceito, até mesmo por causa dos jogos, né? A gente precisa também pensar os jogos, o esporte, além da cooperação, da competição. Pensar outras Cooperação. formas que a gente pode trazer, outros atitudes mesmo, né? E Verdade. quando a gente fala de cultura da paz, a gente não pode pensar só na palavra. Ela tem que ter coerência com a sua ação. Se não tiver coerência, ela não tem significado. É verdade. É verdade. Né? Uma coisa interessante, pensando na questão dos jogos, não apenas de competição, né, como a cooperação, enfim. Estou estudando muito sobre a questão da resiliência, né? E a questão da resiliência eu achei um termozinho bem bacana, que deixou bem simples no meu ponto de vista, que resiliência é dar a volta por cima. E o brincar e o jogar trabalha isso, né? Nas crianças, nos adultos, enfim. Eu achei bem interessante isso porque brincar, né, jogar em sociedade é estressante, né? É estressante por quê? Porque você precisa estar negociando regras, né? Principalmente as crianças, né? Tá dividindo brinquedos, essas coisas todas, e isso vai estar trazendo resiliência, mesmo a gente não percebendo. E isso lá na frente, quando a criança se tornar adultos, né, é importante, né, para elas. Então é muito interessante a questão da solução de problemas, né? Por exemplo, até brincando sozinha no ar livre, a criança sobe numa árvore e subir muitas vezes é fácil, né? Eu já subi várias vezes,
mas quando chegar lá em cima para descer, o negócio é meio complicado. A gente chega lá em cima e tem que tomar decisão, né? Tem que fazer, cara, o que é que eu vou fazer? Eu vou descer ou não vou descer? Como é que eu vou descer? Né? E ela sozinha, brincando em cima de uma árvore, ela tá criando resiliência, tá dando a volta por cima, né? Então eu estou estudando um pouquinho sobre isso, eu estou vendo muito isso num livro chamado Crianças Dinamarquesas. É uma forma de ver as crianças daquele país que é considerado um dos países mais felizes do mundo. E o interessante é que no primeiro capítulo desse livro, ele trata exclusivamente do brincar, a importância do brincar, né? E muitas vezes a gente leva aqui no Brasil o brincar como algo sem importância, né? Ou algo negativo, né? Por exemplo, tá de brincadeira comigo, né? Para de brincar comigo, você é muito brincalhão, tal, enfim. Mas Né? por que que o brincar ele é muito levado de uma forma não séria? Muitas vezes é essa coisa da valorização enorme que tem do trabalho, inclusive do trabalho da Verdade. criança. É, Meu pai, por exemplo, ele começou a trabalhar com 6 anos de idade. Ele não consegue ver o valor numa caramba. brincadeira. E ele não consegue, meu pai, por exemplo, ele não consegue, final de semana para ele, domingo, tortura, porque ele não tem um hobby, ele não assiste televisão, ele não assiste filme, ele não Caramba. assiste nada, ele só gosta de trabalhar. Então, assim, e aí final de semana ele vai para a roça para ficar capinando, porque ele precisa se movimentar e tem que ser útil. Não pode ser uma coisa assim, um hobby, ele não consegue, não faz parte da vida dele. E nunca fez, porque com 6 anos de idade uma criança começa a trabalhar, É verdade. fez. Nossa. Não, perfeito. É isso mesmo. E aí, nesse livro ele é interessante que ele fala que para muitas pessoas, né, o brincar é a pausa no aprendizado sério, né? Só que para a criança, o brincar é o aprendizado sério. Né? É muito legal isso de estar entendendo essa importância do brincar, né, do jogo. Então, tem muito mais do que a questão competitiva, tem muitos ensinamentos aí. Então, sempre que eu estou tendo a oportunidade, estou tentando falar um pouquinho sobre isso, de entender que o brincar, ele realmente é sério, né? A brincadeira é coisa séria realmente, né? Sim, mas isso todo mundo que estudou brincar sabe que é sério. É só as Verdade. pessoas que não olham para brincadeira, que elas focam outra coisa na vida dela, que ela não consegue ver isso. Mas se ela olhar um pouquinho mais observar a brincadeira, ela vai ver que é sério. Na educação infantil, o brincar é um direito e é a forma com que a criança aprende. Esse é a Verdade. forma dela aprender. O brincar e a interação são os dois pilares da educação infantil. Então, é até uma das críticas que eu já vi as pessoas quando falam de educação física na educação infantil, por conta das professoras acharem que, então brincar vai para a educação física, corpo, gestos e movimentos vai para a educação física, e elas vão dar conta, então, de alfabetizar. Não é assim. Então, precisamos pensar que o professor de educação física, ele tem a especificidade dele na educação infantil, que sim, ele tem a ver com brincar, mas a professora também tem especificidade que tem a ver Tem, com brincar. Todos com têm. certeza, Não tem ninguém que fique para trás com relação a isso. com E às certeza. vezes, eu acho assim, as pessoas às vezes não têm essa. Eu não sei como que é a sua cidade, como que eles estão organizando a educação infantil, mas um dos medos é começar a achar que educação física é corpo, gestos e movimentos. E as outras, sendo que, por exemplo, o outro, nós, é muito presente na nossa aula. A própria linguagem e espacialidade, todas as coisas têm a ver. As habilidades de todos eles, desses campos aí de experiência. Então, é um perigo começar a achar que isso aí é disciplinas e começar a dicotomizar. Eu acredito que o ideal era a gente começar a fazer o fundamental, parar de dicotomizar tanto, e aí existe um movimento que pode acontecer dos mais novos eles quererem dicotomizar as crianças também. Isso é um crime com as crianças, na verdade. Não, perfeito. Concordo plenamente. Em número, em grau, eu assino embaixo. Verdade. O Edgar tá falando RQ muito, eu não entendi não, muito legal.
Parabéns pelo canal e pela ideia com o Joe. É o meu nome, é esse nome aí esquisito aí. Na verdade é Joanne, cara. Então eu fiquei pensando, cara, ninguém vai falar Joanne, cara, sabe? Então ficou Joe, Joe. né? Não, mas dá Ficou sim. Joe. É só você É porque na ensinar. verdade. É porque na verdade era pra ser John Wayne, né? Um cowboy americano, um ator americano, de filme de faroeste. Meu pai era louco por esse cara, assim, gostava demais dos filmes dele. Falava, quando nascer um menino vai ser John Wayne. É para ser separado, John Wayne. Só que não sei o que aconteceu. Eu tenho certeza que ele não sabia nem escrever o John Wayne. Né? Aí ficou do jeito que ele falou lá, John Wayne, ficou aí. Mas assim, eu gosto de usar o nome mais curtinho. Eu, Uhum, o meu nome é Janaína, mas eu gosto de chamar uhum. de Jana mesmo, eu acho mais simples. Mais Eu simples, né? gosto, eu gosto. Meus alunos, às vezes, eles perguntam, como que você chama? É quase Ana, só que tem o J na frente, é Jana. Daí eu levo meu nome sempre, no primeiro dia de aula, né? Eu quebro o gelo no primeiro dia de aula da apresentação. Quem acertar ganha alguma coisa, brincando com eles, né? Aí eu falo, ó, eu dou aula desde 2008 e ninguém nunca acertou. Quero ver se essa turma vai ser a primeira. Aí começa. Aí ninguém nunca acerta, não tem como acertar. Difícil mesmo, para te falar a verdade. É, Até tive que te perguntar de novo. Eu falei assim, mas qual é o nome porque eu já tinha isso, usando os dois. Aí eu falei, uai, isso. qual dos dois que vai, O entendeu? que eu uso, né? Eu preciso falar que meu nome, eu tenho o meu nome, né? E tem meu nome artístico, que é o Jana Munhoz. Não Boa. precisa mais que isso. Mas é interessante, assim, esse trabalho que a gente faz aí na internet, eu acho que é uma coisa que tem que ficar depois que acabar a quarentena. Eu sei que eu acredito que não, eu, eu não acho que todo mundo tem que se transformar um youtuber para dar aula, mas fazer esses vídeos ajuda o professor até entender um pouquinho das crianças, que eles gostam disso. Eles gostam dos vídeos, eles falam dos youtubers. Quando eu comecei, eu lembro dos É alunos verdade. chegarem e falarem: Nossa, professora, você é youtuber? Não tinha nem 100 pessoas seguindo o canal. Eu falava: eu sou youtuber, vai lá, entra no canal. E é muito legal, porque a molecada se identifica com a gente quando faz isso. É bem diferente para eles também. É Eles já verdade. estão. E até os próprios alunos, né? Tem alguns que têm até canal, né? Teve uma vez que eu estava fazendo uma aula e aí estava tirando umas fotos, tá? E teve um que chegou do meu lado e falou assim, professor, você vai filmar? Eu disse, não, tô tirando só umas fotos. Ele, não, filme, depois você me manda, porque eu coloco no meu canal. Tem que colocar o vídeo. Eu olhei pra ele assim, eu falei, o que, menino? Você tem canal no YouTube? Eu disse, eu tenho lá. Não tá muito, não tá muito visualizado, não, professor. Por isso que se colocar uma aula de educação física, eu acho que vai bombar. É, pode ser, né? É possível. É Mas não possível, é vai só que isso, não. Tem algumas coisas que se você não fizer, não vai bombar, não. não vai não. Você está estudando, né? Como que é para Tô, prova? cara, tô estudando. Nossa, eu achava que, assim, sem saber de nada, né? Comecei a olhar como é que fazia, fui seguindo as recomendações, né? E aí percebi que é muito mais difícil, muito mais complicado essa plataforma do YouTube aí. A gente tem que entender realmente, né? Tem que estudar realmente. Então, estou estudando e, assim, cada vídeo que eu vejo de aula, tudo tem, assim, sido uma surpresa para mim, né? Então, a gente tem que entender todo o processo, né? O mecanismo lá, como é que funciona. Não é apenas ter uma ideia e jogar lá, né? Tem todo um caminho a seguir, um caminho lógico, né? Não é, vou colocar de tal coisa e pode dar certo e vai bombar de uma noite para lá, vou colocar hoje à noite, amanhã de manhã vai ter não sei quantas mil visualizações e não sei o que, não é assim. Né? Então eu tô gostando de entender o mecanismo por trás da plataforma, eu acho que isso é interessante,
né? O que me ajudou, eu até tava. Tem um dia que eu falei, cara, eu não vou gravar não, tava muito corrido, tudo. Aí abri meu e-mail e tinha um e-mail deles lá do pessoal do YouTube, dando os parabéns, porque chegou. Porque não tinha nada, né? Não tinha nada. De repente apareceu várias visualizações e inscritos, assim, não é muito ainda. Tava na casa dos 100 mais ou menos, aí apareceu. Então eles deram uma dica de filme, de vídeos, né? Dando curso, alguma coisinha assim. Aí eu comecei a ver questão de áudio, entender mais algumas coisas. E aí foi começando a procurar outras ferramentas para poder estar me aperfeiçoando e aí deu tudo certo. Tá dando certo, né? Ainda não, estou no caminho aí e aprendendo a cada dia, né? A cada momento a gente vai aprendendo, cada vídeo que a gente pensa, que edita, que coloca o título, a descrição, né, as tags, tudo isso a gente vai entendendo e aprendendo mais um pouco, né? Mas tá Agora, sendo legal, tô gostando bastante. posso te dar uma dica que não tem nesses Opa! cursos? Uma Pode coisa. falar. Opa! A, Maravilha. as pessoas, eles jogam muito para você ter o título perfeito, o vídeo com o tema que está bombando. Eu não acho que, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que é mais que a gente vê que precisa mesmo, não porque vai bombar nem nada do Vai estilo, bombar. porque pode não bombar, mas as pessoas vão procurar sempre o seu vídeo. Não é Verdade. uma coisa, ele vai ficar por muito tempo. Segunda coisa, Show. não ignorar as pessoas no mundo de verdade mesmo, sabe? As crianças, as pessoas que você tem um contato, os lugares que você puder ir. E, por exemplo, eu já cheguei a fazer filmagem em parque, que a gente foi fazer brincadeiras. Nossa, que legal. Então chega lá no parque, as pessoas veem a movimentação, nossa, o que é isso? Então você começa, outras pessoas começam a se interessar, que também é legal, que você começa a trazer a curiosidade que é do mundo real que traz para o mundo digital. Eu acho que isso as pessoas não costumam comentar, mas vale bastante ir em alguns lugares que você vai encontrar essas pessoas que vão se interessar. Pode ajudar. Não sei agora. Nossa. Agora fica mais complicado. Deixa passar isso aí. Nossa, mas dicas preciosas aí. Pode ter certeza que vou colocar em prática sim. Pode ter certeza disso. Muito bom. Deixa eu só falar aqui, ó. O Ednei tem uma pergunta e nosso tempo está no finalzinho, viu? Opa, vamos lá. Passa rápido, hein? Como vocês imaginam que serão as aulas de educação física pós-pandemia, uma vez que o contato é tão importante no desenvolvimento de muitas vivências? Difícil essa, hein? Nossa! Nossa, o difícil. agora. Prever o futuro. Bom, eu acho que, assim, já vai mudar, né, na questão de internet mesmo, online, né? Isso vai mudar. Eu acho que veio para ficar. É uma opinião minha. Eu acho que, de alguma forma, essas aulas por plataformas, por aplicativos, ou seja, por canais do YouTube, então eu acho que vai ficar de alguma forma. Né? Agora, na prática do dia a dia mesmo, sinceramente, eu ainda não pensei sobre isso. Eu acho muito difícil mesmo, principalmente eu que trabalho também com a educação infantil. Imagine você tentar isolar, ter um afastamento de não sei quantos metros uma criança da outra, né? A gente não vai ter muito tempo agora, tá no finalzinho mesmo. Ah, beleza, tranquilo. Não sei se aparece para você aí, mas já tá na contagem regressiva. Ah, beleza. Mas eu acho assim, eu acredito que na vida real as pessoas vão ter uma distância no começo. Depois eu acho que volta tudo ao normal. Volta tudo, né? Talvez eles vão ter copo na escola, talvez vai ter sabonete, que é uma coisa que às vezes não tem, papel higiênico. Se isso mudar, já tá valendo. O problema é que essas coisas, quando muda, não dura, né? Depois é verdade. Tudo de novo. Verdade. Igual no H1N1, eles começaram a dar álcool em gel, sabonete, sabão, e depois copo, e de repente... De repente acabou tudo. De novo. Não tem mais copo para as crianças, não tem mais nem papel higiênico direito. Nossa. Que é uma isso aí. violência, né? É verdade. Fala um tchau aí. Obrigada, viu, Joe? Nossa, eu que agradeço, tá? E assim, eu sou, como você falou mesmo, vamos só para fazer, eu disse, vamos fazer.
né? Então, precisando de mim, estou à disposição aí para qualquer coisa, beleza? Valeu, Jana. Brigadão mesmo, de coração, viu? Deus abençoe vocês. E aí, segunda-feira, vai ter um muito legal também da pedagogia da cooperação. Tá certo? Show, vamos assistir.